Um famoso poliglota pediu a filha negra de sua empregada para traduzir um idioma raro sem saber que ela era uma linguista brilhante. E o que aconteceu a seguir destruiu completamente sua carreira. Que tal pedirmos àquela jovem ali para tentar traduzir? Talvez ela tenha mais sorte que nós. A risada cruel do Dr. Roberto Mancini ecoou pelo auditório da Universidade de São Paulo, onde os principais especialistas em linguística do país se reuniram para o Congresso Internacional de Línguas Perdidas. Todos os olhos se voltaram para Letícia, apenas 16 anos, que discretamente limpava as mesas do coffee break no fundo do salão. Filha de Dona Carmen, funcionária terceirizada de limpeza da universidade há mais de uma década, a menina sempre acompanhava a mãe durante eventos especiais para ajudar na renda familiar. O silêncio no auditório era ensurdecedor. 50 dos mais renomados linguistas do Brasil observavam a cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. O Dr. Mancini, conhecido por suas aparições em programas de TV como o homem que fala 30 idiomas, acabará de humilhar publicamente uma adolescente negra da periferia. Roberto, isso é desnecessário, murmurou a professora Helena Carvalho, tentando amenizar a situação. Mas o Dr. Mancini estava claramente irritado com seu próprio fracasso em decifrar os misteriosos símbolos projetados na tela há 3 horas. A inscrição em pedra recentemente descoberta numa escavação no interior de Minas Gerais desafiava todos os especialistas presentes. Os símbolos pareciam uma mistura de português arcaico com elementos indígenas, mas ninguém conseguia encontrar um padrão lógico que fizesse sentido. Letícia permaneceu imóvel por alguns segundos, o pano de limpeza ainda nas mãos. Seu coração estava acelerado, mas não de medo de algo muito diferente. Aqueles símbolos na tela não eram estranhos para ela. Pelo contrário, eram tão familiares quanto as histórias que seu bisavô costumava contar nas tardes de domingo. Não precisa, doutor. Ela é apenas uma menina, disse Dona Carmen, aproximando-se rapidamente da filha, o rosto vermelho de vergonha e raiva contida. Pelo contrário, o Dr. Mancini bateu palmas, claramente aproveitando seu próprio espetáculo de crueldade. Estou genuinamente curioso para ver o que nossa jovem especialista tem a dizer sobre esta inscrição que tem confundido mentes brilhantes o dia todo. O que o Dr. Roberto Mancini não sabia era que Letícia Santos não era apenas a filha da faxineira. Autodidata desde os 8 anos, ela devorava livros da biblioteca universitária enquanto sua mãe trabalhava, dominava 6 idiomas e correspondia-se academicamente com pesquisadores europeus sob um pseudônimo. Mais importante ainda, ela era bisneta do último ancião quilombola que conhecia a língua secreta dos escravos fugitivos, um código desenvolvido há mais de 200 anos para a comunicação entre comunidades escondidas nas montanhas de Minas Gerais. Letícia olhou para a tela, depois para o Dr. Mancini e, finalmente, para sua mãe. Algo brilhou em seus olhos que fez alguns dos professores mais atentos perceberem que esta menina estava prestes a transformar a humilhação em algo que ninguém ali jamais esqueceria. Vamos, não seja tímida, insistiu o Dr. Mancini, gesticulando teatralmente para a plateia. Talvez você tenha uma perspectiva diferente sobre esses símbolos. Uma visão mais folclórica. A palavra folclórica saiu de sua boca carregada de tanto desprezo que vários professores se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Mas o Dr. Mancini estava claramente aproveitando seu próprio espetáculo de crueldade acadêmica, alimentado pela frustração de 3 horas consecutivas tentando decifrar aquela inscrição. Roberto, isso foi longe demais, murmurou o professor Carlos Medina, especialista em línguas indígenas, mas sua voz foi abafada pelas risadas nervosas de alguns colegas que não tinham coragem de confrontar o famoso poliglota. Letícia permaneceu imóvel, observando o Dr. Mancini com uma calma que surpreendeu até sua mãe. Dona Carmen conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que seu pai, o velho Samuel, tinha quando alguém desrespeitava a sabedoria dos ancestrais. Um olhar que prometia tempestade mesmo em meio à calmaria. Sabe o que mais me impressiona nesta situação? O Dr. Mancini continuou, claramente intoxicado por sua própria arrogância. É como certas pessoas sempre acham que entendem questões complexas só porque, bem, você sabe. Ele fez uma pausa dramática, deixando o racismo pairar no ar sem ter que verbalizá-lo completamente. O que o Dr. Roberto Mancini não sabia era que estava prestes a cometer o maior erro de seus 25 anos de carreira acadêmica.
Letícia Santos não era apenas autodidata. Ela era um prodígio linguístico que correspondiase regularmente com pesquisadores da Universidade de Oxford sob o pseudônimo Silva, contribuindo para estudos sobre a preservação de línguas africanas no Brasil. Aos 12 anos, enquanto outras crianças brincavam no pátio da escola, Letícia decodificou sozinha a estrutura gramatical do Yorubá analisando cânticos de candomblé que ouvia no terreiro da vizinha. Aos 14 anos, dominava latim, francês e italiano o suficiente para traduzir documentos históricos que encontrava nos arquivos universitários durante os plantões noturnos de sua mãe. Mas o conhecimento mais precioso que carregava vinha de uma fonte a qual nenhum daqueles respeitados acadêmicos jamais teria acesso. Seu bisavô Samuel, o último guardião da língua secreta desenvolvida pelos quilombolas de Minas Gerais para se comunicarem sem serem detectados pelos caçadores de escravos. Minha filha, por favor, vamos embora, sussurrou Dona Carmen, puxando discretamente o braço de Letícia. O constrangimento estava escrito em cada linha de seu rosto cansado. 20 anos limpando os corredores daquela universidade lhe ensinaram que pessoas como elas não deviam chamar atenção. Não, mãe. Letícia respondeu baixinho, mas com uma firmeza que fez sua mãe dar um passo para trás. Ele precisa ouvir isto. O doutor Mancini riu alto. Ouvir o que exatamente? Você realmente acredita que pode contribuir para uma discussão acadêmica séria? Ele apontou para a tela. Esses símbolos deixaram perplexos os principais especialistas do país em linguística histórica. O que poderia como posso dizer, uma pessoa de sua condição social possivelmente saber sobre isso? A sala inteira estava agora prestando muita atenção à cena. Alguns professores pareciam genuinamente desconfortáveis, mas ninguém ousava interromper o Dr. Mancini. Afinal, ele era o homem que aparecia em programas de televisão, o acadêmico mais citado em estudos linguísticos, o orgulho da universidade. Na verdade, disse Letícia, sua voz baixa mas cristalina, eu reconheço esta escrita porque meu bisavô me ensinou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. O Dr. Mancini piscou várias vezes, claramente processando se tinha ouvido corretamente. Seu bisavô. Ele soltou uma risada que ecoou pelo auditório. Ah, que adorável! E onde exatamente seu bisavô estudou linguística histórica? Na Universidade da Vida, imagino. Ele era um quilombola, Letícia respondeu simplesmente. Um dos últimos que conhecia a língua dos fugitivos. Quilombola. O Dr. Mancini repetiu a palavra como se fosse algo exótico e divertido. Que romântico! E agora você vai nos dizer que esta pedra contém receitas de feijoada ou instruções para fazer rapadura. Risadas nervosas irromperam de diferentes partes do auditório. Dona Carmen sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas não era tristeza. Era uma raiva profunda e silenciosa que raramente permitiase sentir. Letícia, no entanto, permaneceu imperturbável. Nas tardes de domingo, quando seu bisavô Samuel lhe contava histórias de seus ancestrais, ele sempre terminava com a mesma frase menina: sabedoria não grita. Ela sussurra para aqueles que sabem ouvir. Dr. Mancini, ela disse, sua voz assumindo uma autoridade incomum para uma adolescente, o senhor está lendo esses símbolos como se fossem português antigo, não está? A pergunta pegou o famoso linguista de surpresa. Bem, obviamente a estrutura sintática claramente indica. E é por isso que não consegue traduzi-los. Letícia o interrompeu gentilmente. Porque não é português antigo. É uma língua de resistência. O Dr. Mancini sentiu algo desconfortável se mexendo em seu estômago. Havia uma confiança na voz daquela menina que não fazia sentido. Uma certeza que o perturbava profundamente. Resistência, ele repetiu, tentando recuperar o controle da situação. Que dramático! E você obviamente é a única pessoa no Brasil que entende essa língua de resistência? Provavelmente, Letícia respondeu com uma sinceridade que fez vários professores se inclinarem para a frente em suas cadeiras. Meu bisavô morreu há 5 anos. Ele me disse que eu era a última. Algo na maneira como ela disse isso sem drama, sem autopiedade, apenas como um simples fato devastador fez o auditório inteiro silenciar. Até o Dr. Mancini pareceu momentaneamente desconcertado. Mas sua arrogância rapidamente se reafirmou. Bem,
Então temos uma situação fascinante, não é? A última falante de uma língua perdida convenientemente trabalhando como. O que é que você faz aqui? Ah, sim, limpeza. A crueldade da observação cortou o ar como uma lâmina. Dona Carmen engoliu um soluço, mas Letícia permaneceu firme. Seus olhos, no entanto, agora brilhavam com algo que fez alguns dos professores mais perceptivos perceberem que algo estava mudando na dinâmica daquela humilhação pública. Então, Dr. Mancini, continuou, claramente satisfeito consigo mesmo, que tal demonstrar essa sabedoria ancestral? Traduza aquela linha para nós. Ele apontou o laser vermelho para a primeira frase da inscrição. Prove que não está apenas inventando coisas. Letícia olhou para a tela, depois para o Dr. Mancini e, finalmente, para sua mãe. O que viu no rosto cansado e humilhado de Dona Carmen despertou algo profundo em sua alma. A mesma força que sustentara gerações de seus ancestrais quando o mundo inteiro estava contra eles. Posso usar o microfone? Ela perguntou, sua voz agora carregando uma autoridade que fez até o Dr. Mancini hesitar por um momento. O famoso linguista olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam fixos nele, aguardando sua resposta. Ele tinha ido longe demais para recuar agora. Claro, disse ele, fazendo um gesto exagerado. O palco é seu. Enquanto Letícia caminhava em direção ao microfone, algo na maneira como se movia com a dignidade tranquila de alguém que carrega o peso da história em seus ombros fez alguns professores começarem a se perguntar se estavam prestes a testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Porque há uma diferença entre confiança fingida e a verdadeira serenidade de alguém que possui conhecimento que o mundo inteiro subestimou. Letícia ajustou o microfone com a mesma naturalidade de alguém que falará em público dezenas de vezes antes. Essa confiança inexplicável fez alguns professores se inclinarem para frente em suas cadeiras, de repente mais atentos. A primeira linha, ela começou, sua voz clara ecoando pelo auditório. Não é português antigo como vocês estão tentando ler. É um híbrido, uma fusão intencional entre Yorubá trazido por pessoas escravizadas e dialetos indígenas locais, criada especificamente para a comunicação secreta entre quilombolas. O Dr. Mancini soltou uma risada forçada. Que criativo! E onde exatamente uma menina de 16 anos aprendeu sobre estruturas linguísticas híbridas? No YouTube? Mas a professora Helena Carvalho, especialista em línguas africanas no Brasil, estava agora prestando total atenção. Algo na maneira como Letícia falava não como uma adolescente inventando teorias, mas como alguém que verdadeiramente entendia estruturas linguísticas complexas acendeu alarmes em sua mente acadêmica. Por favor, continue, disse Helena, ignorando o olhar furioso do Dr. Mancini. Letícia apontou para os símbolos na tela. Este primeiro símbolo que vocês interpretaram como montanha na verdade significa lugar para se esconder. E este aqui, ela apontou para outro, não é rio. É caminho que desaparece. A frase inteira se traduz como onde o caminho que desaparece encontra o lugar para se esconder. Os irmãos da liberdade deixaram seus nomes. Um silêncio pesado caiu sobre o auditório. Vários professores começaram a rabiscar freneticamente em seus cadernos. A tradução fazia sentido de uma maneira que nenhuma das tentativas anteriores tinha feito. Impossível, o Dr. Mancini murmurou, mas sua voz havia perdido a confiança arrogante. Isso é especulação baseada em folclore. Na verdade, Letícia continuou, sua compostura impressionando até Dona Carmen. Posso provar o que estou dizendo. Ela puxou um caderno gasto do bolso de trás. Meu bisavô me deixou isto. São suas anotações sobre a língua dos quilombolas. A professora Helena levantou-se de sua cadeira. Posso ver isso? O Dr. Mancini deu um passo à frente. Helena, você não pode estar falando sério. Vamos dar credibilidade a um caderno de história familiar? Mas Helena já estava caminhando em direção ao palco, seus olhos brilhando com uma curiosidade científica que a tornará uma das principais autoridades do país em linguística afro-brasileira. Quando pegou o caderno em suas mãos, sua expressão mudou completamente. As páginas amareladas continham não apenas palavras, mas diagramas fonéticos complexos, análises gramaticais detalhadas e até comparações com outras línguas africanas. Aquilo não era o trabalho de um homem simples.
Era o resultado de uma mente brilhante e sistematicamente organizada. Meu Deus, Helena sussurrou, folheando as páginas. Isto é trabalho de nível acadêmico. Samuel Santos documentou sistematicamente uma língua crioula que pensávamos estar perdida para sempre. Santos. O Dr. Mancini franziu a testa. Esse nome é familiar. Samuel Santos foi um dos mais respeitados linguistas afro-brasileiros dos anos 1980, Helena explicou, sua voz agora carregada de reverência. Ele publicou 3 artigos revolucionários sobre preservação linguística em comunidades quilombolas antes de desaparecer do meio acadêmico. Letícia engoliu em seco. Parte da história de seu bisavô, que nunca conhecerá completamente, estava sendo revelada ali, na frente de dezenas de estranhos. Ele disse que não queria mais falar com universidades, que preferia ensinar as crianças da comunidade. E você? Helena olhou para Letícia com um olhar de crescente espanto. Você é neta de Samuel Santos? Bisneta. Letícia corrigiu gentilmente. O Dr. Mancini sentiu o chão começar a escorregar sob seus pés. Samuel Santos não era apenas um nome respeitado. Era uma lenda na linguística brasileira. Alguém cujo trabalho ele mesmo citara em seus próprios artigos no início de sua carreira. Isso não muda nada, ele disse, sua voz soando desesperada até para seus próprios ouvidos. Uma adolescente não pode simplesmente aparecer e decifrar algo que especialistas como o senhor? Letícia o interrompeu pela primeira vez, sua voz ainda respeitosa, mas carregando uma nova autoridade. Dr. Mancini, com todo respeito, o senhor passou 3 horas tentando ler esses símbolos como se fossem português arcaico. Mas meu bisavô me ensinou que a língua dos quilombos nunca foi sobre esconder significados óbvios. Era sobre criar camadas de proteção. Ela se aproximou da tela apontando para uma sequência específica de símbolos. Olhe para este padrão aqui. O senhor interpretou como um verbo no passado, mas na verdade é um marcador temporal que indica mensagem para o futuro. Esta inscrição inteira é uma carta não para contemporâneos, mas para descendentes. A professora Helena estava agora completamente absorta no caderno, suas mãos tremendo levemente enquanto lia. Letícia, seu bisavô não apenas documentou esta língua. Ele criou um sistema de transliteração que permite a qualquer pessoa alfabetizada aprender a estrutura básica. Ele disse que o conhecimento não deveria morrer com ele. Letícia respondeu, suas palavras carregando o peso de uma responsabilidade ancestral. O Dr. Mancini olhou ao redor e percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Outros professores estavam agora de pé, alguns pegando telefones para fazer ligações, outros tomando notas freneticamente. A descoberta estava acontecendo bem diante de seus olhos, e ele estava do lado errado dela. Isso é ridículo, ele disse, mais alto do que pretendia. Vocês realmente vão dar crédito a uma faxineira que aparece com um caderno velho e algumas teorias fantasiosas? O silêncio que se seguiu foi gelado. Até os professores que haviam rido de suas piadas anteriores agora olhavam para ele com uma mistura de constrangimento e desaprovação. O Dr. Mancini havia cruzado uma linha que não podia mais ser ignorada. Roberto, disse a professora Helena, sua voz cortando como uma faca, sugiro que você se sente e escute, porque se o que Letícia está nos mostrando é verdade e todos os sinais indicam que você acabou de tentar desacreditar uma das maiores descobertas linguísticas da década. Dona Carmen, que havia permanecido de pé no fundo do auditório, sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de vergonha, mas de orgulho tão intenso que ameaçava transbordar de seu peito. Sua filha, estava ali comandando a atenção de algumas das mentes mais brilhantes do país. Letícia respirou fundo. Professor Mancini, posso continuar com uma tradução completa? Porque o que meu bisavô deixou nesta pedra não é apenas uma mensagem. É um mapa. Um mapa? Helena perguntou, seus olhos se arregalando. Para outros quilombos, outras inscrições, outras mensagens que ainda estão esperando para serem encontradas. Letícia olhou diretamente para o Dr. Mancini. Se o senhor tivesse conseguido traduzir aquela primeira inscrição corretamente, teria percebido que ela contém coordenadas não geográficas, mas pistas linguísticas sobre onde os quilombolas esconderam mais registros de sua língua.
A sala inteira estava agora em silêncio absoluto. A magnitude do que estava sendo revelado estava se tornando clara para todos os presentes. Não era apenas uma tradução. Era a descoberta de um tesouro linguístico que poderia reescrever o entendimento sobre preservação cultural no Brasil. O Dr. Mancini sentou-se pesadamente numa cadeira da primeira fila. Sua arrogância finalmente se dissolvendo numa mistura de choque e um medo crescente do que ainda estava por vir, porque estava começando a perceber que havia subestimado não apenas qualquer adolescente, mas alguém que carregava nas veias o legado de um dos maiores linguistas que o Brasil já produzira. E enquanto Letícia se preparava para revelar o verdadeiro alcance do que sua família mantivera escondido por décadas, uma pergunta pairava no ar: quantos outros tesouros acadêmicos foram ignorados simplesmente porque vieram das mãos certas, mas da cor errada? A resposta para essa pergunta estava prestes a transformar não apenas aquela tarde, mas toda a carreira de qualquer um que ainda tivesse coragem de chamar aquela descoberta de folclore. Coordenadas linguísticas, o Dr. Mancini repetiu, sua voz agora visivelmente tremendo. Isso é completamente especulativo. Você não pode simplesmente inventar metodologias acadêmicas. Letícia o ignorou completamente e se dirigiu diretamente à professora Helena. Posso usar o projetor do auditório? Preciso mostrar algo que vai mudar a maneira como vocês entendem preservação linguística no Brasil. Claro, Helena respondeu imediatamente, seus olhos brilhando com uma curiosidade científica que se tornará urgência acadêmica. Enquanto Letícia conectava seu laptop pessoal ao sistema de projeção, o Dr. Mancini sentiu o primeiro arrepio real em seu estômago. Algo sobre a confiança absoluta daquela menina não fazia sentido. Adolescentes não tinham laptops cheios de pesquisa acadêmica. Adolescentes não falavam sobre metodologias com tanta facilidade. A tela grande se acendeu revelando uma apresentação meticulosamente organizada intitulada Mapeamento Linguístico dos Quilombos de Minas Gerais, um estudo colaborativo internacional. O nome da autora principal silenciou todo o auditório. Eu Silva, Universidade de Oxford, Departamento de Linguística Aplicada. Impossível, o Dr. Mancini sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo som de cadeiras rangendo enquanto todos os professores se inclinavam para a frente para ver melhor. Eu Silva, a professora Helena murmurou, reconhecendo o nome imediatamente. Você conhece o trabalho de Eu Silva, Roberto? Ele é um dos pesquisadores mais citados em estudos sobre preservação de línguas africanas no Brasil. Está trabalhando em colaboração com Oxford há mais de 3 anos. Letícia passou para o segundo slide, que mostrava uma série de fotografias de outras inscrições similares encontradas em diferentes regiões de Minas Gerais. Estas são as coordenadas que meu bisavô deixou na primeira pedra. Nos últimos 4 anos, uma equipe internacional e eu localizarmos e traduzimos 17 inscrições diferentes. 4 anos. O Dr. Mancini engasgou. Você tinha 12. 13 quando publiquei meu primeiro artigo, Letícia corrigiu calmamente. Foi quando o professor Richardson de Oxford me convidou para colaborar oficialmente com seu departamento. A apresentação continuou, revelando um trabalho de pesquisa tão sofisticado que deixou todos os presentes em choque absoluto. Mapas detalhados, análises linguísticas comparativas, tabelas de dados que levaram anos para compilar. Não era o trabalho de uma adolescente. Era o resultado de uma mente acadêmica operando no mais alto nível internacional. Meu Deus, o professor Carlos Medina murmurou, rolando freneticamente seu celular. L. Silva. Letícia Silva Santos. Ela está na lista da Nature Magazine das jovens pesquisadoras mais promissoras. Tem uma bolsa integral esperando por ela na Universidade de Oxford assim que terminar o ensino médio. O Dr. Mancini sentiu o mundo começar a desmoronar ao seu redor. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, mas sua voz foi abafada pelo crescente murmúrio de admiração e espanto de seus colegas. Letícia passou para um slide mostrando uma série de e-mails. Professor Mancini, gostaria de saber como descobri que o senhor estaria aqui hoje? A pergunta foi feita com uma polidez gelada que fez vários professores se arrepiarem. O Dr. Mancini não conseguiu responder, apenas olhou fixamente para a tela. O senhor enviou um e-mail ao professor Richardson há 3 semanas pedindo orientação sobre dialetos afro-brasileiros primitivos para sua apresentação de hoje.
O professor Richardson encaminhou o e-mail para mim, já que sou a especialista de sua equipe neste tópico específico. O slide mostrava toda a troca de e-mails. O Dr. Mancini havia escrito: encontrei uma inscrição interessante que poderia render um artigo impactante se explorada adequadamente. Preciso de uma consulta rápida para impressionar na conferência em São Paulo. O senhor está literalmente pedindo ajuda à mesma pessoa que acabou de tentar humilhar publicamente. Letícia continuou, sua voz mantendo o mesmo tom polido e devastador. Minha resposta, que obviamente não recebeu porque pediu para falar apenas com pesquisadores sêniores, foi: a inscrição que está analisando faz parte de um sistema linguístico que venho estudando há anos. Seria uma honra orientá-lo pessoalmente. O silêncio no auditório era tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. O Dr. Mancini estava pálido como um fantasma, sua arrogância completamente evaporada. Vim aqui hoje, Letícia continuou, esperando conhecer o Dr. Roberto Mancini, que havia lido meus artigos e queria colaborar respeitosamente com minha pesquisa. Em vez disso, encontrei alguém que pensou que poderia se apropriar do meu trabalho e ainda me usar como entretenimento cruel. A professora Helena estava agora de pé, seus olhos brilhando com uma indignação que transcendia o acadêmico e se tornava profundamente pessoal. Roberto, você tentou humilhar uma das maiores promessas da linguística mundial, uma pesquisadora que já contribuiu mais para nosso campo aos 16 anos do que alguns de nós em décadas inteiras. O Dr. Mancini tentou falar, mas as palavras não saíam. Ao seu redor, colegas que haviam rido de suas piadas cruéis agora olhavam para ele com uma mistura de nojo e constrangimento vicário. A parte mais triste, disse Letícia, abrindo um último slide de apresentação, é que o senhor realmente é competente. Li seus artigos dos anos 1990. Eram bons. Mas em algum momento parece que começou a confundir conhecimento com arrogância e competência com superioridade. O último slide mostrava o currículo acadêmico completo de Letícia: 3 artigos publicados em periódicos internacionais, 2 apresentações em conferências europeias, fluência comprovada em 7 idiomas e uma lista de colaborações com universidades ao redor do mundo. Não sou a sortuda filha de uma faxineira, ela disse, olhando diretamente para o Dr. Mancini. Sou Letícia Santos, pesquisadora linguista da Universidade de Oxford, especialista em preservação de línguas africanas no Brasil. E sim, também sou filha de Dona Carmen, que trabalha com dignidade para sustentar nossa família enquanto eu estudo. O Dr. Mancini finalmente encontrou sua voz, mas saiu como um sussurro desesperado. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Esse é exatamente o problema, Letícia respondeu com uma calma que cortava mais fundo que qualquer grito. O senhor nunca se deu ao trabalho de descobrir. Viu uma menina negra limpando mesas e imediatamente decidiu que eu não poderia ter nada de valor a oferecer. Seu preconceito é tão profundo que nem consegue reconhecer excelência quando está bem na sua frente. O auditório explodiu em murmúrios. Alguns professores estavam claramente envergonhados por sua própria cumplicidade silenciosa. Outros estavam fotografando os slides para salvar as informações sobre as descobertas de Letícia. Dona Carmen, ainda no fundo do auditório, chorava abertamente, não de vergonha, mas de orgulho tão imenso que parecia transbordar de seu peito. Sua filha não apenas se defenderá, ela havia completamente reescrito as regras do jogo. Professor Mancini, disse a professora Helena, sua voz afiada, acredito que você tem alguns pedidos de desculpas a fazer e algumas explicações a dar ao comitê de ética desta universidade. Mas o Dr. Mancini já estava se levantando, juntando seus papéis com mãos trêmulas. Sua carreira, construída em décadas de autopromoção e arrogância disfarçada de competência, havia desmoronado em 15 minutos. As câmeras dos jornalistas presentes haviam capturado cada segundo de sua humilhação, e ele sabia que até o fim do dia estaria nas redes sociais como exemplo de tudo o que estava errado com a academia brasileira. Enquanto caminhava em direção à saída, tentando manter algum verniz de dignidade, Letícia o chamou uma última vez. Dr. Mancini, ela disse, sua voz agora carregando uma autoridade que ninguém mais no auditório ousaria questionar, ainda quer minha ajuda com sua pesquisa? A pergunta, feita com ironia devastadora mas educada, foi a gota d'água. O Dr. Mancini quase correu para fora do auditório, deixando para trás não apenas sua reputação,
mas também qualquer pretensão de que sua carreira pudesse sobreviver ao que acabará de acontecer. Porque às vezes a justiça não precisa ser servida com raiva ou vingança. Às vezes ela simplesmente precisa da verdade dita por alguém que teve a coragem de não se intimidar diante daqueles que confundem privilégio com competência. Enquanto o Dr. Mancini desaparecia pelos corredores da universidade, que agora questionaria cada artigo que ele já publicava, Letícia permaneceu no palco não mais como a filha invisível da faxineira, mas como que sempre fora uma das mentes mais brilhantes de sua geração. 6 meses depois, o Dr. Roberto Mancini assistia da janela de seu pequeno apartamento ao noticiário da noite mostrar Letícia sendo recebida em Oxford como a mais jovem pesquisadora associada da história da universidade. Sua carreira havia desmoronado completamente depois que o vídeo de sua humilhação viralizou, acumulando 15 milhões de visualizações em uma semana. A Universidade de São Paulo demitira Mancini por conduta incompatível com os valores acadêmicos. Suas aparições na televisão foram canceladas. Convites para conferências desapareceram. Até seus próprios artigos antigos estavam sendo revisados e questionados pela comunidade científica. Enquanto isso, Letícia havia se tornado um fenômeno mundial. O governo brasileiro criou um Programa Nacional de Preservação Linguística sob sua supervisão. A Netflix comprou os direitos de sua história. Universidades ao redor do mundo competiam por sua colaboração. Dona Carmen agora trabalhava como coordenadora do Centro Cultural que Letícia fundara na periferia de São Paulo, ensinando crianças sobre suas raízes linguísticas e culturais. O salário era 10 vezes maior que o anterior. A melhor vingança, Letícia dissera em sua entrevista mais famosa, não é destruir aqueles que nos prejudicam. É construir algo tão extraordinário que eles passem o resto de suas vidas se perguntando como falharam em ver nossa grandeza quando estava bem diante de seus olhos. O Dr. Mancini desligou a televisão e permaneceu no escuro. Ele aprenderá tarde demais que competência não se mede pela cor da pele ou posição social, mas pela profundidade do conhecimento e força de caráter. Letícia provara que às vezes o mundo precisa ser lembrado de que o gênio pode nascer em qualquer lugar, crescer em qualquer condição e florescer apesar de todo preconceito. Se esta história de como o preconceito pode se tornar a maior lição de humildade que alguém já recebeu tocou você, saiba que a verdadeira grandeza sempre encontra seu caminho, não importa quantas portas tentem fechá-la. A história de Letícia Santos se tornou um símbolo de resistência e excelência. Seu trabalho não apenas recuperou uma língua perdida, mas abriu portas para que milhares de outras crianças da periferia percebessem que o conhecimento não conhece fronteiras de classe ou cor. O Dr. Mancini, por sua vez, tornou-se um caso de estudo sobre como o ego e o preconceito podem destruir até as carreiras mais promissoras. Suas antigas conquistas foram ofuscadas por aquele único momento de crueldade que definiu seu legado. Mas a verdadeira lição não estava apenas na queda de um homem arrogante ou na ascensão de uma jovem brilhante. Estava na pergunta que continuava ecoando nos corredores acadêmicos de todo o Brasil. Quantos outros Letícias estão limpando chãos, servindo cafés ou trabalhando em empregos invisíveis, carregando tesouros de conhecimento que o mundo se recusa a ver? A resposta para essa pergunta ainda está sendo escrita por cada pessoa que escolhe olhar além das aparências, por cada instituição que abre suas portas não por privilégio mas por mérito, e por cada jovem que se recusa a deixar que o preconceito dos outros defina seus limites. Porque no final, a sabedoria realmente não grita. Ela sussurra para aqueles que sabem ouvir. E Letícia Santos ensinou ao mundo inteiro a importância de escutar. Chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima!